as pessoas são intencionais em tudo que elas fazem e são ousadas, né, em tudo que elas fazem. Assim, por que eu não seria? E aí eu não estou falando isso porque eu acredito que a minha religião, porque a minha é a maior, é a principal, é a única, não só nesse sentido. Mas eu acho que tem um pouco de desenvolvimento pessoal mesmo. E a gente estava conversando aqui antes de entrar, né? Cara, é isso que eu acredito. Agora eu descobri que está ali antes de tudo, né? O espiritual. Então é isso que eu acredito. É isso que me move, né? É isso que faz com que eu acorde todo dia e trabalhe e faça o que eu tenho que fazer. Então, uma vez que eu acredito que essa é uma super verdade para mim, né? Eu tenho que comunicar isso. Uma vez que eu não estou comunicando, eu estou indo contra talvez minha identidade, o meu propósito como pessoa. Então, tenho tentado inserir isso mais na minha comunicação. E a importância, quando a gente fala de negócios para servir, como que o teu negócio vai servir se você não souber o que você quer causar e não tiver clara a tua identidade? Então eu vejo muitas pessoas hoje com crise de identidade, porque elas não sabem quem elas são, porque elas fazem plágio, elas copiam o outro, vou modelar o outro, aí fica falando igual o outro, usa as mesmas palavras que o outro, pega o conteúdo do outro, vai no Instagram, sei lá, e copia e perde a identidade, aí você quer ser o outro. A questão é que o outro que faz sucesso, ele só faz sucesso porque é ele, porque é a identidade dele, e cada um de nós nascemos com algo, com um dom único, igual a impressão digital, não é igual a minha, a sua. E aí, se você quiser fazer o que eu faço, se você não nasceu para fazer isso, não vai dar certo. Vai dar certo eu fazer o que eu nasci para fazer, você fazer o que você nasceu para fazer. E aí eu acho que a riqueza está em descobrir isso e trazer isso como uma oportunidade de negócio, porque aí o dinheiro, ele é consequência, mas ele vem com força porque você tá doando, né? O teu dom é uma doação. Então você doa, serve na vida do outro, transforma a vida do outro, e como equilíbrio de troca, porque você se põe a serviço da vida, justo, porque o Deus, o universo, o que a pessoa acreditar, eu sou cristã também, mas assim, eu entendo que cada um pode pensar da maneira que for. O fato é que a lei da semeadura, ela existe, e aí Deus, o universo, o que for, vai trazer esse equilíbrio. Então, se você transforma, é justo esse equilíbrio financeiro na mesma proporção, na mesma medida do impacto que você causou na vida daquele indivíduo, né? Então é justo. Então por que tem gente que é muito rica e tem gente que de repente muito pobre, vamos falar aqui de dinheiro, mas quando a gente traz exatamente esse tema, porque claro que tem algumas questões lícitas e ilícitas, não quero falar sobre esse detalhe, mas falando sobre o fato de servir, a pessoa que serve com dom, com vontade, ela enriquece naturalmente, porque quanto mais pessoas, inclusive na Bíblia tem um texto que diz que quanto mais você dá, quanto mais é dado, quanto mais você doa de você, mais vai ser devolvido. Não com essas palavras, mas é isso que diz, né? E aí, quando a gente fala de identidade e espiritualidade, eu acho importante deixar bem claro que eu não tô falando de religião. Então, se você é cristã também, ou se você é budista, ou se você é coisas, sei lá, espírita, o que for, a espiritualidade não tem a ver com a religião, a espiritualidade tem a ver com o estado de espírito. Por isso que nas organizações tem se falado muito sobre espiritualidade nas organizações, porque tem a ver com frequência vibratória, sobre estado de espírito, sobre o que contagia. Se eu entro por uma porta com um sorriso desse tamanho, a gente contagia o outro rir também, né? Se você entra de mau humor, você tá transmitindo aquilo também. Nossa, o que essa pessoa tem hoje? Muda o ambiente, né? Se você é uma pessoa alta astral, se você é uma pessoa para baixo. E aí, quando você vai construir o seu negócio, para você que quer empreender, poxa, eu quero construir o meu negócio com intenção de servir. Eu quero isso, poxa, isso tá fazendo muito sentido. Quem tá assistindo, a gente tá falando assim agora, tá fazendo muito sentido. Como é que eu faço pra servir, pra me encontrar, né, pra saber qual é o meu dom, por exemplo, e conseguir trazer isso e transformar num negócio? Como você pode contribuir? Como que você fez, né? E de repente pode ser também uma peça-chave para essa pessoa se encontrar assim como você. Olha, nem sempre vai ser um negócio, né? Tipo, às vezes você é um profissional dentro de uma empresa, mas uma vez que a gente, por exemplo, eu vou pegar o questão da educação, né?
uma vez que eu entendi que tipo, é isso que me realiza, né? É isso que me traz satisfação, né? Realização profissional, realização pessoal. Se eu for um vendedor, vai acabar que eu vou fazer essa venda de uma forma mais educativa. Talvez eu vou me conectar com uma venda que seja mais consultiva, mais que peça, vamos dizer assim, uma abordagem mais longa. Então eu vou estar educando, falando com aquele cliente de forma mais... Se eu for um mecânico, vai chegar um cliente lá e você vai querer ensinar sobre o carro. Pensa um pouquinho se você não já teve essas situações, né? Você teve mecânicos, vou dar um exemplo de mecânico, né? Mas mecânicos e mecânicos, né? Que você foi lá, ele simplesmente, é isso, tá bom, tá aqui, custa tanto. E teve mecânicos que você, por exemplo, pegou e ele quis te explicar como é que funcionava e tudo mais, o porquê daquele defeito. Então, eu acho que o segredo ou o caminho está em descobrir essa identidade. Não necessariamente você vai ser um professor, você vai exercer talvez esse dom, né? Esse seu propósito em outras áreas. Então eu acho que isso não necessariamente você precisa fazer uma virada na sua vida. Então onde você está mesmo servindo, e às vezes não vai ser no seu trabalho, às vezes vai ser num momento, numa comunidade religiosa, às vezes vai ser num trabalho voluntário que você vai exercer esse seu dom e vai se sentir realizado. Mas beleza, você ainda precisa trabalhar, ainda precisa ter renda. Falando no âmbito de empresa, a gente percebe muito claro assim, aquilo que você falou da máscara, né? Vou dar um exemplo que alguns anos atrás teve um boom assim, de hamburguerias, né? Então a gente lá no centro do Rio a gente costumava ir a algumas, uma ou duas assim, que eram hamburguerias raiz. A gente entrava e tipo, tinha aquele atendimento, o hambúrguer e tal, a carne e tal, então era tudo perfeito assim, a gente voltava lá sempre. E aí criaram uma em frente, algumas assim, e a gente percebia que tipo, era diferente. Parecia que pintaram de preto, colocaram aquelas letras que identificavam a hamburgueria e a carne já não era tão boa. Então a gente percebe que quando tem o servir, né, tipo, eu estou aqui para servir, o atendimento é diferente, o bom dia ali, vou pegar um exemplo de um restaurante, né, o bom dia ali é diferente, a forma de abordar é diferente. Então, às vezes, e isso reverbera desde do garçom, da pessoa que te recebe ali na entrada, até o cozinheiro. Então, a gente percebe as relações diferentes e a gente percebe esse clima diferente. Para aplicar isso, eu acho que não tem jeito. Às vezes, você vai ser aquele colaborador, você está numa empresa totalmente que não tem um clima diferente. Pode ser que você consiga ser essa luz aí no meio desse clima diferente e você vai se destacar por isso. E não é à toa, nossa, essa pessoa tem uma coisa em você que eu não sei. Aí eu falo, o que essa pessoa tem que ela é diferente? E ela tá indo, às vezes, contra o clima ruim ali, talvez, ou não tão positivo que tem naquele lugar. Que energia boa também a gente escuta. Quando fala assim, nossa, a energia dele, a energia dela é diferente. Eu senti amor em você ouvir isso, né? E aí, só que quando a gente fala de empresa, se a gente quiser colocar isso tudo, em tudo que a gente for fazer, que a empresa seja enxergada dessa forma e não só um colaborador, né? Isso tem que partir do líder. Então, é aquilo que a gente falou no início, né? Você entende qual é o teu propósito, os valores ou dos sócios, essa empresa adota esses valores, esse propósito, e isso tem que ser passado para os líderes, para os liderados, para os colaboradores dessa empresa, e no final, o dia a dia, e você vive isso nas empresas, o dia a dia, Bruno, é isso, é a gente conseguir construir e manter isso e tornar isso cada vez mais forte, tornar isso sustentável. Não adianta também a gente ter um propósito, no final das contas, que não vai trazer talvez resultado financeiro, no seguinte sentido, não falo nem que o propósito é errado, mas talvez a forma de servir não é mais a que estão procurando, vamos dizer assim, não é a que compram, né? Não é a que estão buscando mas o produto. Mas é porque você não está servindo. Aí você acha que você está servindo, mas você não está servindo. Porque se você estiver servindo, as pessoas precisam. E tem eu não lembro agora o autor do livro, Foque no Problema, né? Como é que é aquele livro? Foque no Problema não é foque na solução e não no problema. Não, é o contrário, né? Calma aí, vamos falar certo. O certo é foque na solução e certo. Não no problema. Essa é a maneira certa. Agora, como eu não li esse livro, eu não sei se esse livro ele chama o contrário.
é uma forma de chamar atenção. Mas a realidade, a gente não pode focar no problema. Isso. Dá uma olhada aí. Claro, pega aí. É no problema. Eu acho que o livro foca no problema. Então pode ser que o livro ele faça o contrário já para chamar atenção. Porque o certo é, se a gente ficar focando no problema, a gente vai estar num estado emocional de paralisação, de tristeza, a gente não vai conseguir sair do lugar. Quando a gente foca na solução, a gente consegue enxergar uma luz. A gente muda o estado emocional para algo positivo e a gente consegue ter novos insights para ter um comportamento diferente, para ter um resultado diferente, né? Que aí é trazer a solução. Então, quando você estiver diante de um problema, não foque no problema, porque senão esse problema vai acabando com você. Comece a pensar quais são as luzes que eu tenho, quais são as opções que eu tenho para resolver esse problema, né? E aí, com esse foco, buscando soluções, quanto mais opções de soluções, mais perto da solução você vai chegar. Agora, o livro chama? Apaixone-se pelo problema, não pela solução. E eu acho que tem muito a ver com o que a gente está falando, de servir, não servir, né? Então, uma vez para que você sirva, você precisa resolver um problema. Uma vez que você está servindo, alguém precisa ter um problema, e um problema grande, e esteja disposto a pagar para que alguém resolva esse problema. Então, o desafio também é um pouco disso, né? A gente conseguir servir, criar um produto, um serviço de uma forma que seja coerente com o que o mercado está buscando. Então, seja uma demanda, né? Existente. E quando no livro fala, né, apaixone-se pelo problema, não pela solução. Porque às vezes a gente está tão preocupado em será que eu estou fazendo da forma certa e tudo mais, é azul, precisa ser assim meu produto, ter essa caixinha. Mas está resolvendo o problema? Não está. Esse livro fala bastante sobre isso. É uma mentalidade empreendedora. Agora eu entendi. O livro traz, para você ser um empreendedor e realmente servir, você precisa resolver o problema do cliente. Então, foque nessa solução. Né? Foque no problema para construir uma solução. Na verdade. Para construir uma solução. No fim, é sempre a solução. Não tem jeito. Eu achei que você foi muito cirúrgico, Anderson. Assim, muito feliz quando você fala sobre a liderança. Né, sobre o quanto que é importante a liderança tá alinhada com o que ela quer provocar, com a energia que ela quer trazer, com a identidade do negócio, vem realmente dos líderes, né? Eu tenho um curso de líderes que eu ensino o seguinte: como é que uma empresa começa, né? Ensino, né? Eu conto a história porque é assim que acontece. Ou de uma ideia mirabolante de um sonho de alguém, ou de uma necessidade tremenda, então, peraí, preciso resolver o meu problema, não tem saída, eu vou começar a empreender. O fato é que a pessoa começa a empreender sozinha ou com algumas pessoas, e quando ela não começa, salvo quem começa com grandes aportes financeiros, que a gente está falando de 2%, então de 100%, 98% das empresas brasileiras iniciam sem aporte financeiro, sem dinheiro mesmo, vamos fazer o dinheiro para começar. E 2% já começa grande, tem grana, começa já com um time, mas normalmente o brasileiro começa pequeno, ele o sócio, ou os sócios, ou ele sozinho. E aí, o que vai trazer tração pro negócio? Gente, é a identidade dele. É a identidade dele, porque é quem ele é, o que ele acredita, a transformação que ele quer gerar no mundo. E aí, esse problema que ele precisa resolver para servir, de certa forma, também tem que estar alinhado com quem ele é. Tá aí também aí o desalinhamento de identidade. Eu tenho um dom, mas eu quero oferecer ao mundo uma solução que está desalinhada com o meu dom. Aí entra as crises, né? Para mim, eu tenho crise de ansiedade, depressão e várias outras. Tem um pouco, né? Claro que eu não sou especialista, tô falando assim com muito cuidado, mas eu acho que lá tem um pouquinho, nem que seja uma pitada. Tem um desalinhamento, a pessoa não sabe quem ela é, falta autoconhecimento, ela não sabe quem ela é, então ela perde força, ela perde a identidade dela. Então é a nossa identidade que faz com que a gente tenha força para falar sim, para falar não, para ir com força ou não, e para que a gente consiga, quando a gente estiver empreendendo, não desistir. Porque vai ter momentos muito difíceis, muito difíceis, muito difíceis. E aí nesses momentos eu falo assim, eu não quero mais, não dá pra mim que você vai chorar, se descabelar. Enfim, tô contando a minha história, mas acho que é com todo mundo. Eu acompanho vários empreendedores. E depois você dorme, acorda, passa. Mas você não desiste, porque aquilo é muito maior. Se você deixar de fazer aquilo e oferecer aquilo pro mundo, é como se a gente perdesse a nossa
a nossa vida, a razão de existir. Não, se eu não fizer isso, você não tá entendendo. E aí é onde começam os problemas, quando outras pessoas querem abafar aquilo, não querem que você seja você. Por isso essa importância de você saber quem é você. Porque você não pode... Tem uma história... Quem contou isso pra mim foi a minha terapeuta. Tava tratando de um assunto com ela. Ela disse assim que tinha um vagalume. A minha terapeuta, eu tive um psicólogo também, que com uma época que eu fazia terapia também me contou isso. A mesma historinha. Então deve ser dos terapeutas isso. Tinha um vagalume e tinha uma cobra. Aí... Já conhece a história? Não? Tô imaginando. A cobra... Então vamos imaginar. A cobra via atrás do vagalume. Ela perseguia o vagalume. Ela não deixava o vagalume em paz. Ela queria, ó, comer o vagalume. Mas ela perseguia esse vagalume de um jeito, Anderson. E esse vagalume sempre correndo, morrendo de medo da cobra, fugindo. Um dia ele teve a oportunidade de conversar com a cobra. Ele falou assim, me deixa em paz. O que tá acontecendo? Por que você fica atrás de mim? Por que você me persegue? Por que você me maltrata? Por que você quer me comer? Por que você quer acabar comigo? Aí a cobra fala assim, é porque eu não suporto a tua luz, ela me incomoda. Então, quando a gente sabe a nossa identidade, a gente brilha, né? A gente sabe, a gente exerce a função para a qual a gente veio ao mundo. Eu acredito muito nisso. E quando eu junto isso, eu entendo quem eu sou, e aí a gente junta isso com a solução do problema, né? Embasado no livro que você trouxe, por exemplo, que traz esse tema. Eu junto isso com o problema que eu vou resolver, com a solução que eu vou trazer para resolver o problema. Eu acho que aí nasce uma empresa de sucesso.